Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui nesse vídeo ao nosso conteúdo de funções inorgânicas. No vídeo passado nós vimos alguns conceitos, relembramos alguns conceitos como NOx, ionização, dissociação, e aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas funções inorgânicas, tá bom? Meu nome é Leandro Martins, meu e-mail para contato é esse, ok? Qualquer dúvida pode me estar mandando no privado ou então até mesmo no grupo. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos mesmo novamente nas funções inorgânicas, já que elas trabalham muito a parte de ácidos e bases, seria importante nós conhecermos algumas teorias de ácidos e bases. Bom, a primeira teoria, uma das primeiras teorias, e a que nós mais vimos no ensino médio, é a teoria de ácidos e bases de Arrhenius, onde ele foi um dos percussores desse tipo de conhecimento de ácidos e bases, fazendo ali o experimento de corrente elétrica em meio aquoso, onde ele via o que era um eletrólito, o que era não eletrólito, então bons e maus eletrólitos, ok? E ele acabou, depois de tantos experimentos, acabou criando uma definição para o que seria ácido. Para Arrhenius, ácidos são substâncias que em meio aquoso, ou seja, que em água, eles se ionizam e produzem o cátion do hidrogênio, ou H+. Aqui nós temos como exemplo o HCl, que em meio aquoso ele vai se ionizar, formando o cátion H+, e o ânion Cl-. Lembrando que cátion é o átomo que perde elétrons e o ânion é o átomo que ganha elétrons, tá bom? Eu tenho um átomo, eu tenho um átomo, ele ganhou elétrons, ele vai ser chamado de ânion, e ele perdeu elétrons, ele vai ser chamado de cátion. Aqui, pessoal, nessa teoria de Arrhenius e ácidos bases, essa aqui que eu acabei de falar para vocês, onde o ácido é aquele que libera, que produz o íon H+, essa aqui é uma definição antiga. Vocês podem ver, até deixei riscado ali na definição. A atual é que um ácido é aquele que, ao reagir com a água, ou seja, ele não tá apenas, a água não está apenas ali servindo como meio, como solvente, ela já participa do processo. Ao reagir com a água, o ácido vai produzir o íon hidrônio. Professor, o que é o íon hidrônio? É esse íon aqui, ó, H3 ou mais. E aí liberar o seu respectivo ânion. Essa daqui é uma definição mais atual. Ok? Essa é a definição antiga de Arrhenius, que é aquele que ele só vai produzir H+, e a atual é que ele vai produzir o íon H3 ou mais. Certo? E nós temos também as bases de Arrhenius, já que eu teria de ácido e base, nós vamos falar um pouco das bases de Arrhenius. Para Arrhenius, as bases são compostos que, por dissociação iônica, ou seja, já há ali a presença de íons, eles vão apenas ser separados, e ao serem separados, eles vão produzir o íon hidróxido, ou mais conhecido para a gente ali, que deu aquela lembrada no ensino médio, no terceiro ano, a hidroxila. Como caso, nós temos o CaOH2, que em meio aquoso, o hidróxido de cálcio aqui, que em meio aquoso, ele vai liberar, ele vai sofrer dissociação e vai liberar o cátion, o Ca+, e vai produzir o que caracteriza a base, que é o íon hidróxido, OH-, tá bom? Lembrando que é o OH- aqui que vai caracterizar uma base. Assim como no ácido, que caracteriza a presença do ácido ali é a produção do íon hidrônio. Ok? É o que caracteriza o nosso ácido, é produzir esse íon. E o que caracteriza a nossa base é a produção do íon hidróxido. Legal? Mas tinha um problema nessa teoria, que era, vocês prestarem atenção na definição, é que sempre é em meio aquoso. Ou seja, tem que ter água. Mas e se um ácido usar outro solvente?
Se eu tiver em outro solvente, o ácido estiver em solvente, eu não vou conseguir caracterizar se ele é uma base ou um ácido, devido a esse pequeno problema na definição, na teoria de Arrhenius, se iniciou um processo de construção de novas teorias. E uma das mais significativas foi a de Bronsted-Lowry. Eles são pessoas diferentes, tá bom? Que pensaram na mesma teoria sem nunca se comunicar. Por isso você recebe a teoria de Bronsted-Lowry. Para eles, os ácidos são espécies químicas, são substâncias que são capazes de doar prótons. Professor, como assim doar prótons? É doar aqui o íon H+. E uma base são espécies químicas capazes de receber o próton, receber o íon H+. Ok? Aqui, como exemplo disso, nós temos o ácido clorídrico mais minha água, sempre vai estar presente. Vocês podem ver aqui que na reação ele vai produzir o íon hidrônio e o seu respectivo ânion. Mas percebam que foi o HF aqui que cedeu um dos seus hidrogênios, quer dizer, o seu único hidrogênio, ele doou um próton. Ele doou o próton. E a água, ela apenas o recebeu. Ou seja, se uma substância é capaz de doar um próton, um íon H+, ele é considerado um ácido. Se uma substância é capaz de receber um próton, receber um íon H+, ele vai ser considerado uma base. A gente tem aqui um ácido e uma base. A teoria de Bronsted-Lowry ainda fala também sobre ácidos bases conjugadas, só que essa parte da teoria nós vamos ver só daqui a algumas unidades, quando a gente for tratar de, se eu não me engano, o equilíbrio de ácido e base. Por enquanto, se atentem só a essa definição de doar e receber prótons. Mas só que se uma substância não tivesse prótons, como é que ela ia ser ácida, ela ia ser base, ela poderia ser ácida ou não? E aí, novamente, devido a essa deficiência, essa carência na teoria de Bronsted-Lowry, se criou novas teorias, como, por exemplo, a teoria de Lewis, onde ela já não trabalha nem em meio aquoso e nem com prótons. Ela vai além. Lewis fala que um ácido é aquele que é capaz de aceitar pares de elétrons. E a base são substâncias capazes de doar pares de elétrons. Ok? Ou seja, na teoria anterior, era sobre doar e receber prótons e íons H+. Na teoria de Lewis, essa teoria que nós estamos vendo agora, é sobre a capacidade ou não, é a capacidade de doar ou receber pares de elétrons. Aqui, como exemplo, nós temos, novamente, usando o HCl, que é o mais comum, e água. Professor, é sempre o mesmo exemplo, mas não vai estar repetido com as outras teorias? Bom, a reação pode ser a mesma, mas a teoria, o que caracteriza ser um ácido ou uma base, é totalmente diferente. Aqui, nessa teoria, é sobre doar e receber prótons. Vai produzir novamente o íon hidrônio mais Cl. Mas a diferença aqui, apesar de ser a mesma reação química, é que, se eu for abrir aqui e escrever a fórmula estrutural deles, HCl mais... deixa eu apagar aqui minha água. Botou um ladrão. Fazendo aqui a fórmula estrutural do meu hidrônio. E por último também fazer aqui a fórmula do meu cloreto. Então, mais aqui no menos. Ok, vamos lá, pessoal. Já que eu desenhei esse aqui, percebam que aqui na minha água eu tenho elétrons, pares de elétrons sobrando, ok? E esses pares de elétrons são doados para esse hidrogênio quando essa ligação aqui é rompida, através da sua diferente eletronegatividade, já que a água tem uma constante dielétrica muito forte, ou seja, a capacidade de formar íons. E aí, quando ocorre essa formação, é a minha água, é a água aqui que ela vai doar um desses pares de elétrons para o hidrogênio.
E aí, quando ocorre essa doação de pares de elétrons, se ligam formando o meu íon hidrônio. Meu hidrônio e o meu íon cloreto, meu ânion cloreto. Mas aqui a diferença é que foi a água quem doou os prótons. Ou seja, aqui ela age como uma base, ou doou par de elétron, aqui ela age como uma base, e o HCl continua sendo ácido, ou seja, ele recebe o meu par eletrônico. Ok? Pessoal, essas aqui são as três principais, mas não se atentem muito a isso, a gente vai estudar, só grave essas definições. Existem outras teorias, não são só essas três, essas são mais estudadas, são as mais vistas no ensino médio, principalmente a de Arrhenius. Existem outras teorias, como a de Lux e Fluid, a de Usanovich e as dos ácidos e bases duros e moles, ou os ácidos e bases de Pearson, tá bom? Mas só que essas aqui, elas são estudadas apenas no curso de Química, então não se preocupem, nós não vamos estudar elas, só que vocês soubessem que existem sim outras teorias de ácido e base, além da que nós já estudamos. Bom, pessoal, nesse vídeo vai ser só sobre essas três teorias. Então, dê uma revisada, gravem as definições de cada teoria, tá bom? Que pode ser que caia alguma prova futuramente. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida pode mandar no e-mail aqui. Vocês também podem mandar no grupo ou então no privado. Bom, pessoal, é isso e até mais.